Olá, clientes e amigos. Viemos aqui falar dos principais dados econômicos do mês de outubro e as expectativas para o mês de novembro, ok? Lembrando que no mês de outubro estivemos em Boston, na Bain Capital, uma das maiores gestoras independentes do mundo, com mais de 185 bilhões de gestão. Foi um momento de muito aprendizado para nós da CN Capital, repassar para vocês, clientes. Tivemos também um evento bem seleto aqui no nosso escritório, onde nós reunimos apenas 25 clientes com o nosso economista e chefe da Asset, Stefan Kautz, um evento para falar do mercado, falar das expectativas. E já pegando um gancho em relação a isso, as nossas projeções econômicas para 2026 estão sendo mais conservadoras que o mercado vem falando. E isso foi um dos principais assuntos discutidos nessa reunião, onde o mercado acredita numa Selic em 12,25 e a EQI acredita que a Selic só chega a 13% no ano que vem. E em 2027 ela vem a bater 11%. E isso é um dos principais fatores discutidos, além, obviamente, do nosso risco fiscal, que está extremamente latente. Se a gente pegar o boletim Focus, coloca aqui 12,25 para 2026. Então isso mostra um certo conservadorismo da nossa EQI em relação ao mercado de política monetária para o ano que vem, tá? E por que isso vem acontecendo? Nós temos um diferencial de juros ainda muito grande, tá? Quando a gente pega a nossa taxa de juros reais, descontando a inflação, nós temos juros extremamente elevado. Eu até fiz questão de trazer essa tela aqui para frente, para a gente ver as maiores taxas reais do mundo. Hoje o Brasil só perde para a Turquia. A Turquia tem 12,34 e o Brasil 9,51. Mas Neves terminou de falar que ainda é conservador em relação à queda de juros. Por que dessa taxa ainda tão elevada? Porque nós temos o risco país muito grande. Nós temos um ano eleitoral, que é o ano de 2026. Nós temos a situação fiscal que está extremamente delicada. Hoje teremos votação na Câmara em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e as novas tributações para substituir essa situação. Então, devido a todo esse cenário macroeconômico, temos o Brasil na segunda colocação. Isso é um dado extremamente importante. Isso ajuda a gente a ter uma entrada também de dólar, né, pessoal? Que eu vou falar ali na frente. Mas falando agora um pouco da inflação, que é onde o mercado fica poxa, a inflação está caindo, está chegando aí no centro da meta. Quando eu pego a inflação anualizada, ela está em 3,64, isso já considerando o IPCA 15 do mês de outubro, que veio em 0,18. Nós vamos ter o dado real na semana que vem, porém, nós tivemos a mudança nessa meta, a mudança da forma de olhar a nossa meta de inflação, que um decreto do governo Lula em 2024, num vídeo que eu fiz lá atrás, eu expliquei, mas só para recapitular. A nossa meta agora é uma meta contínua. O que quer dizer isso? Ela não olha apenas o fechamento do ano, ela olha sempre os últimos 12 meses. E quando eu pego aqui os últimos 12 meses, nossa inflação está acima da meta. A meta é 3%, onde eu tenho um range que ela pode chegar até 4,5%. Então, se eu pego historicamente, ela está sobrepondo essa inflação nos últimos meses. E a meta ela é considerada descumprida quando o Banco Central não atinge ela com 6 meses consecutivos. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Por isso a ata do Copom está sendo muito dura. Por isso o Gabriel Galípolo vem mostrando um punho de ferro em relação a essa queda da Selic. Mesmo o governo pressionando, o presidente foi indicado pelo próprio PT, ok? Quando eu pego o horizonte de juros futuros, já mostra uma Selic trabalhando abaixo de 14, em 13,7, 13,40. Por isso a nossa Asset acredita que no ano que vem teremos uma Selic bem próxima na casa de 13%. Combinado? Falando da reunião que nós teremos este mês, no caso amanhã será a resposta, com certeza a Selic vai manter em 15%, bem provável na reunião de dezembro também ela tenha manutenção em 15%, e onde que nós temos que ficar atento? Na ata que sai sempre na semana subsequente, na terça-feira, subsequente à decisão. Amanhã sai um comunicado mais simples, a ata sai na semana seguinte e nós estaremos repassando para vocês. Se a ata continuar vindo dura, acreditamos que podemos ter queda da Selic só em março do ano que vem. Se tiver uma ata um pouco mais aberta, podemos ter lá para janeiro uma primeira redução da nossa Selic, tá? Devido ao Brasil estar com os juros muito altos, nós temos a situação de que isso traz entrada de capital estrangeiro, fluxo de recurso, principalmente para aplicar na nossa renda fixa. Mesmo com todo o risco que envolve essa parte macroeconômica já dita, ainda assim é um país considerado estável perante ao mundo. Então a gente tem uma entrada de fluxo cambial para aplicação principalmente em renda fixa. Por isso o dólar está lateralizado com viés baixista. Teve esse pico aqui em outubro, que foi aquele estresse entre China e Estados Unidos, mas que já passou. Então o dólar está operando com viés lateral, porém forçando para baixa, ok? Em relação ao mercado norte-americano, nós estamos sem dados devido ao shutdown
né, que é um momento que eles estão tendo essa discussão em relação ao orçamento. Devido a essa situação, está difícil ter dados de emprego, dados de inflação mais concretos. Então a gente está muito em cima de notícias. E uma dessas notícias, uma das principais, o Trump rompeu relações com o Canadá devido a um vídeo que foi feito do Ronald Reagan, onde fizeram uma montagem onde ele fala em relação ao liberalismo econômico. Não que ele não era um liberal, porque ele era sim, mas fizeram uma montagem de forma errônea na província de Ontário, no Canadá, ok? Eu até fiz questão de ver esse vídeo. Então isso aí causou um estresse muito grande entre Canadá e Estados Unidos, porém um dado positivo que teve a trégua agora em relação com a China. Então a negociação entre os chineses e o americano avançaram, né? Até uma manchete falando que isso não deve afetar Minas Gerais significativamente, porque nós somos o estado do país com a maior quantidade de terras raras, né? Então, querendo ou não, nós somos um estado onde vai ter muita atratividade econômica no futuro. Mas esse acordo veio a tranquilizar o mundo, veio a tranquilizar as economias. Não temos dados concretos ainda para mensurar devido ao shutdown, mas conseguimos já sentir no mercado de renda variável, ok? Em relação aos Estados Unidos, vem um pouco na contramão da nossa política monetária. Lá eles já estão reduzindo a taxa de juros, já teve 2 quedas, né? A gente já vem falando isso com vocês desde o início do ano, que teríamos essas quedas nos juros norte-americanos. Porém, no mês de dezembro, a projeção que era 90% de chance de queda, hoje está em 63%. O mercado ainda acredita que os juros vão cair em dezembro nos Estados Unidos, mesmo com o Jerome Powell falando de uma certa dificuldade em relação a cair os juros lá fora. Mas está sendo muito pressionado pelo Donald Trump e essa pressão vem trazendo sucesso. E se os juros caem lá fora, isso traz margem para que o Brasil possa cair o meu aqui de forma sustentável. Agora falando em relação ao nosso trabalho, né, o nosso mês de outubro foi um mês onde nós tivemos os dividendos pagos na média de 1,39. Obviamente, cliente, você que começou conosco há 1 mês, 6 meses, 8 meses, às vezes não vai estar integrado nessa carteira, uma carteira que vai montando ao longo do tempo. Nosso escritório tem um viés mais conservador, então a gente vai devagar, vai comprando papéis, aos poucos montando a sua carteira. Mas se quer pegar um histórico, quem está com a gente há mais tempo, na média 1,39 os nossos ativos, sendo que 90% isento de imposto de renda, então é uma excelente taxa, onde deu 108% do CDI isento. Não vou entrar muito no mérito de ativos para o mês de novembro, isso aí a nossa assessoria vai estar discutindo com vocês, mas nós mantemos a nossa estratégia de, como estamos no topo dos juros e acreditamos em queda, buscar ativos pré-fixados, inflação mais, ativos CDI mais taxas pré, voltados principalmente para a proteção de patrimônio. Então mantemos ativos aí na taxa de 17%, 16% isento, CDI mais 5%, CDI mais 3%, IPCA mais 10%, IPCA mais 11%. Então a estratégia sempre voltada para a proteção de patrimônio no momento de Selic alta é buscar ativos de renda fixa mais conservadores para moderados que vão buscar melhores taxas para vocês. A diversificação, sempre vou fechar nosso vídeo falando dessa forma, nos protege das incertezas. Não existe o ativo mágico, não existe o melhor papel, existe a gente diversificar com cautela, com segurança e com sabedoria de acordo com cada perfil que você tem. E por último, alocação internacional. Né? Todos os meses eu falo no nosso vídeo, é importante, independente do perfil do cliente, a gente aportar recurso no exterior pensando em diversificação. E só para finalizar, pessoal, nossa assessoria vai começar a falar com vocês ao longo desses 2 meses, novembro e dezembro, da retrospectiva do ano e começar a fazer uma revisão financeira mais clara, pensando nos próximos anos, não só em 2026, pensando no seu horizonte, o que podemos fazer de melhor para você, cliente. E agradecer a todos pela confiança, um excelente mês de novembro.